Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática O que pensaram os pré-socráticos sobre a justiça? E as contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Os pré-socráticos estão entre aqueles que primeiro pensaram. Se Aristóteles, Platão, Sócrates se notabilizaram na história da filosofia ocidental, não foi sem considerações direta ou indireta ao trabalho de reflexão a que se entregaram estes primeiros vultos que se dedicaram a conhecer a causa de todas as coisas. Se o espanto é a origem da própria filosofia, e se a filosofia é o princípio de todos os conhecimentos, estes que haveriam de ganhar a autonomia e a especificidade ao longo da história ocidental, não se pode desprezar a riqueza deste período na Grécia Antiga, sob a pena de se perderem genuínas contribuições para a reconstrução do desenvolvimento da sapiência acerca das coisas. Isto porque se especialmente importante no que tange à discussão de um valor fundamental para a organização do viver humano, a saber, a questão da justiça, este que parece ser um tema de relevante importância para o grupo de questões de que se ocupa a filosofia do direito. Sem dúvida nenhuma, a filosofia do direito ela vai trazer uma perspectiva voltada principalmente aos clássicos e no decorrer da história, acompanhando todo o processo do seu estudo, na realidade, entre a filosofia e o direito. Entendendo basicamente que diversos questionamentos que aparecem dentro da filosofia, muitos deles são dos primórdios, ou seja, daquele período clássico, onde trazemos os primeiros questionamentos sobre o que é justiça, qual a característica da justiça e qual a efetiva aplicabilidade da justiça dentro do meio social, entendendo o sentido dela a partir da racionalidade. Vamos então ao nosso próximo slide. Escola jônica, cosmologia e justiça. O primeiro fragmento propriamente filosófico do Ocidente de que se tem notícia que faça menção a Dick, é de autoria de Anaximandro. O curioso é que este não faz deste pensador nenhum nome corrente nos estudos jurisfilosóficos. Assim como não se pode dizer que se trate efetivamente do primeiro pensador a ser destacado dentre os pré-socráticos. Anteriormente a Anaximandro, conhece-se a importância e a significação do nome de Tales de Mileto para a cultura grega, bem como para a filosofia antiga, de modo geral, algo de que Aristóteles nos dá notícia. De qualquer forma, fica claro que a filosofia nasce na Jônia, isto porque a organização da polis latente conferia as condições necessárias para este movimento do espírito humano. Neste fragmento de Anaximandro, constata-se a tendência geral do pensamento grego, pré-socrático, de busca de explicação das coisas a partir de um princípio único, a exemplo do que já havia sido feito pelo pensamento de Tales, num esforço de superação do sensível em direção a algo superior e primeiro. A filosofia, sem dúvida nenhuma, ela tem um papel extremamente importante com o passar do processo histórico, que vai a partir de grandes filósofos, como a própria referência que trazemos aqui de Anaximandro, que vai também contribuir para esse processo de composição da análise
do direito a partir dessa referência que se faz com a justiça dentro dos princípios e do pensamento filosófico. De que, como citamos aqui anteriormente, em outras palavras, essa relação do que seria a deusa da justiça dentro desse contexto entre os gregos. Portanto, faz-se referência importante quando se discute a justiça a partir da visão dos gregos. Vamos então ao nosso próximo slide. Escola Aliata, Ontologia e Justiça. A Escola Aliata, que se abre com Xenófanes de Colafão, cujas críticas às tradições politeístas gregas advindas da poética e da mítica, se faz deduzir a existência de um Deus único, onipotente, destituído de características humanas. Cria uma certa contrariedade à forte tradição de culto antroposomórfico dado aos deuses desde os tempos remotos na cultura grega. Se esta sua marca se transmite à sua escola, será por Parmênides, na tradição que haverá de se tornar cegamente fundamental numa luta filosófica que se erguerá em direção contrária aos pensamentos de Pitágoras e de Heráclito, a ser sustentada lógica e dialeticamente por outros discípulos da escola de Zenão de Eleia. Como Parmênides, pode-se dizer que se inicia a ontologia, o estudo do ser, este que é considerado eterno, uno, único, imóvel e indestrutível e pleno. Assim parece que a visão dos homens confunde-se com a opinião que têm sobre os fenômenos que são capazes de ver, de enxergar, de descrever e de compreender. Um dos aspectos importantes que nós vamos observar aqui, com relação à própria característica da discussão da justiça, é efetivamente essa relação que se faz também a partir dessa referência que se faz pelo pensamento dos deuses, pelas tradições que se colocam dentro dessa sociedade. Uma relação muito próxima que se tem a esse comportamento, o que é justiça, o que não é justiça, dentro de uma sociedade que tem uma referência muito próxima com o processo da mitologia construída com relação ao comportamento dos deuses, que faz referência aos gregos. Vamos ao nosso próximo slide? Escola pitagórica, dualismo, numérico e justiça. O hermetismo pré-socrático é uma espécie de marca que acompanha a aura sobre a qual se escondem as figuras mais legendárias da cultura grega, entre as quais se encontram Anaximandro, da escola jônica, mas também Pitágoras, a quem se pode atribuir grande responsabilidade pela difusão de uma espécie de prática iniciática marcada a um só tempo pelo místico e pelo filósofo. A escola fundada por Pitágoras e os discípulos por ele iniciados haverão de ser fundadores influentes em um primeiro lugar sobre a cultura e as políticas locais. E em segundo lugar, na cultura grega posterior, inclusive clássica e helênica, repercutindo até mesmo de modo direto sobre os pensamentos platônico e aristotélico. É certo que esta influência se estenderá para incluir também uma importante repercussão na concepção de justiça dos filósofos do período socrático, que, a partir da doutrina dualista, dos números como tradução da essência do ser. A relação importante que nós temos sobre o pensamento socrático, por exemplo, que vai ter uma influência forte sobre a representação da norma, sobre a característica e o valor da norma, é um dos pensamentos de Sócrates. Quando falamos basicamente de um pensamento pitagórico dentro desta característica, nós estamos falando de uma outra relação da composição do aspecto da justiça
como ela se estrutura dentro desse processo. Então, cada um desses filósofos que trazem efetivamente uma relação da análise da justiça perante as suas teorias vão ter visões diferenciadas com relação a como a justiça surge dentro da sociedade, a como a justiça é aplicada, bem como também como a justiça é analisada por esses filósofos, bem como também o entendimento de como ela é efetivamente importante dentro dessa sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Escola da pluralidade, atomismo e justiça. Os pensadores da escola da pluralidade serão aqueles que haverão de se opor à unidade originária do ser, substituindo-a pela multiplicidade originária do ser. São eles pensadores com diversas concepções, como Empédocles e Anaxágoras, mas cuja representatividade para a discussão do problema da justiça se fará recair sobre os atomistas Leucipo e Demócrito, aqueles que tratavam da physis como sendo o átomo, elevando-se em especial às reflexões e sentenças deste último. Considerando um filósofo de transição, exatamente porque já contemporâneo dos sofistas, representando a passagem entre a cultura cosmológica dos filósofos pré-socráticos e a cultura ético-política dos filósofos socráticos. Como filósofo pré-socrático, Demócrito haverá de pensar a physis das coisas e haverá de localizar as coisas num todo, num cosmos, dado pela relação entre o vazio e os átomos e o arranjo destes entre si, cuja ordem é fundamental para a harmonia das partes. Aqui a gente pode perceber, então, a grande relação e influência do pensamento que se traz a partir dos filósofos, das diversas escolas que vão efetivamente trazer conceitos sobre a ideia de justiça, a sua relação e a sua analogia com diversos outros aspectos presentes na sociedade. O que é efetivamente a ideia da justiça? Ela pode ser descrita a partir de diversas escolas filosóficas, a partir de diversas referências que nós trouxemos aqui como filósofos importantes entre os pré-socráticos, os socráticos, bem como também aqueles que traziam perspectivas diferenciadas do pensamento de Sócrates, como o caso, por exemplo, dos sofistas. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo.